Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação Fluminense contratou uma empresa de merenda de um administrador que já foi preso por fraude em licitação. Rodrigo Viga, que coincidência, meu amigo. Bom dia de novo. Foi preso em 2017, esse empresário identificado como Antônio Carlos Oliveira, justamente por fraude em concorrências, em licitações, é réu agora na Justiça Federal Fluminense, mas ainda assim continua sendo um prestador de serviços por aqui. Inclusive ganhou um contrato de 5 milhões de reais, a empresa dele, às vésperas do Natal, no apagar das luzes de 2023, para a prestação de serviços com merendeiras e também na produção e distribuição de alimentos escolares. É um contrato de 5 milhões por curto prazo de tempo, seria só durante as férias escolares. A Secretaria Estadual de Educação diz que é para não haver a interrupção, a descontinuidade do serviço, porque as aulas voltam em fevereiro, mas essa contratação em caráter emergencial, sem concorrência, sem licitação, de uma empresa comandada por um empresário que já foi preso em 2017 por fraude em licitações, chamou bastante atenção e, inclusive, está sendo investigada por aqui. A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro disse que realizou essa contratação emergencial justamente para não haver interrupção dos serviços, para que tudo esteja pronto para a volta às aulas em fevereiro, e disse ainda que o processo, que foi uma contratação emergencial sem a concorrência, precisou receber algumas adequações, mas que, de uma maneira geral, toda a concorrência deve estar nas ruas a partir de janeiro desse ano de 2024. Só para fechar, viu, Colombo, na esfera municipal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Educação do município, abriu uma consulta pública para discutir a proibição, em definitivo, do uso de aparelhos celulares no ambiente escolar. Ainda não tem prazo para ser concluída essa consulta pública, mas o entendimento no âmbito municipal da Prefeitura é que o aparelho celular tem sido um inimigo do ambiente escolar, dos professores e do ensino. A liberação aconteceria somente, segundo a proposta que está sendo analisada na consulta pública, se houvesse demanda pedida por parte do professor. É uma boa discussão, hein, Colombo? É uma ótima discussão que vira e mexe é ressaltada por especialistas em educação, por gestores de escola pública, particular também. Agora são 9h56. O Cláudio Dantas está por aí. Eu queria ouvir o Cláudio Dantas a respeito dessa notícia que o Viga traz lá do Rio de Janeiro. Dantas, do ressurgimento desse empresário já condenado por fraude em licitação em 2017... Antes fosse um caso específico, né? Com frequência a gente ouve retorno ao proscênio, ao primeiro posto do palco de gente que em algum momento já teve problema com a justiça, já teve alguma espécie de condenação. Como é que essa gente consegue ir driblando tanta regra que os gestores reclamam, e certamente reclamam muito para você da lei de licitações, né? Uma lei muito rigorosa, engessa a administração, mas vira e mexe aparece alguém que já tem um currículo, digamos, um pouco mais controverso na história para participar de uma licitação, né, Dantas? Colombo, a gente tem várias questões, né, nessa notícia aí. O Antônio Carlos, que é o empresário que é réu na Justiça Federal, ele é réu num processo, inclusive no qual ele foi preso pela Polícia Federal lá atrás, em 2017. Então, de cara, a gente fica assim, por que até hoje ele não foi condenado ou absolvido, né? Nós estamos falando aí de mais de 5 anos, indo para 6 anos, e a morosidade judicial impede que haja uma sentença. Então, se ele tem culpa no cartório, que seja condenado. Se não tem, que seja absolvido, que possa voltar a contratar. E aí chama muita atenção, e isso foi pontuado em laudo técnico da consultoria jurídica do próprio governo, porque são contratações emergenciais seguidas, né? São várias contratações que são feitas, renovadas, e sempre contratações emergenciais, o que está absolutamente errado, fora do padrão. Você pode, sim, contratar, fazer um contrato de emergência para esse serviço, por exemplo, que é a contratação de merendeira, sem problema nenhum. Muitas vezes você tem
a suspensão de um contrato anterior, precisa manter o serviço e você faz a contratação emergencial. Mas a contratação emergencial, ela tem um prazo definido e ela é feita justamente para permitir que a administração pública elabore um novo edital, uma nova concorrência, um novo pregão e contrate, de acordo com as normas, um novo fornecedor. A própria empresa que atendeu emergencialmente, ela pode concorrer, disputar o novo pregão. Então, assim, está tudo errado nessa história. É preciso investigar, sim, e cobrar responsabilidade do próprio governo do Estado.